o ciclo Rankine, sem dúvida, tá? É um dos ciclos mais utilizados no mundo para a produção de energia elétrica, né? Estima-se aí que 70% de toda a energia elétrica do mundo seja gerada aí utilizando o ciclo Rankine, né? Nós vamos entender aí a versatilidade dele nos próximos slides, né? Bom, para a gente começar a falar do ciclo Rankine, a gente pensa então primeiro no ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot, Carnot então idealizou uma máquina perfeita, né? E no ciclo de Carnot a gente tinha então adição de calor a temperatura constante e rejeição de calor a temperatura constante, né? Então o calor é adicionado na temperatura TH e calor era retirado na temperatura TL. Para mim adicionar calor a uma substância e a temperatura ainda manter constante, eu preciso ter uma substância que está mudando de fase, ou está saindo do estado líquido, do sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor, né? Tem que ser uma substância aí para ter tanto as duas condições aqui satisfeitas, né? Essa adição de calor a temperatura constante e essa rejeição de calor a temperatura constante precisa ser uma substância pura, né? Então, a primeira ideia foi a gente, então, montar este ciclo de Carnot dentro, por exemplo, de um diagrama TS, para quem não lembra, né, do diagrama TS lá da termodinâmica, não tem problema, nós vamos relembrar juntos aqui. Então, o diagrama TS, eu tenho aqui esse pontinho aqui, ó, máximo, é o que a gente chama de ponto crítico, né? A gente tem a temperatura crítica e a pressão crítica. Esta linha que começa aqui e vai descendo aqui é a nossa linha de líquido saturado. Em cima dessa linha, nós temos aí o título igual a zero. Então, x igual a zero. Essa linha que começa do ponto máximo que vai descendo para cá é a linha de vapor saturado, né? Que nós temos aqui o título x igual a 1. Ok? Então, a ideia foi montar o ciclo aqui. Qual que é a grande dificuldade da gente construir na prática esse ciclo, né? Independente de que tipo de equipamento que seja, né? Do ponto 4 ao ponto 1, nós vamos elevar a pressão, né? Para a gente sair dessa temperatura mais fria para uma temperatura mais quente, né? Uma temperatura de mudança de fase, eu preciso aumentar a pressão. Poderíamos usar aí ou um compressor ou uma bomba, que são dois equipamentos aí que podem aumentar a pressão. Como aqui eu tenho estou mais perto do líquido, né? A gente imagina utilizar aqui uma bomba. Porém, uma bomba funciona muito bem quando eu tenho só líquido. Se eu tiver uma mistura líquido e vapor, essa bomba pode até funcionar, mas a vida útil dela reduz muito, né? Por causa de um fenômeno chamado cavitação, né? Então, as bolhas desse vapor, quando chegam aqui na saída da bomba, elas implodem e arrancam o material da bomba, né? Então, isso é extremamente prejudicial à bomba. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para transformar esse ciclo aqui em algo factível é mover esse ponto 4 aqui, para no mínimo em cima da curva, para eu ter só pelo menos líquido na entrada da bomba. Não é corrosão, na verdade é erosão, né? Porque corrosão, Fabiano, é um fenômeno químico, né? E erosão é um fenômeno físico, né? Mecânico, né? Então, na verdade, acho que a palavra certa seria erosão. Então, a cavitação vai erodindo a bomba aí ao longo do tempo, né? Só fazendo um parênteses rapidinho, já que o Fabinho ali perguntou, né? Deixa eu só mostrar uma imagem aqui de um rotor de cavitação, né? Tá vendo lá? Vai formando aqui, ó. Essa é uma imagem muito boa, tá vendo lá? Vai formando esses buraquinhos, tá vendo lá? Vai erodindo as partes das bombas, tá vendo lá? Isso tudo aqui é causado por cavitação. Então, evidentemente, a gente evita ao máximo essa cavitação, né? Mas tem hora que a gente não consegue evitar. Então, do ponto de vista de projeto, eu tenho que trazer meu ponto 4 para cá, né? E mesma coisa eu posso dizer da turbina, né? Então, esse processo 2, 3 seria uma turbina
que abaixaria a pressão, tirando trabalho, né? Se eu tiver muito líquido na turbina, como está aqui no ponto 3, essas gotas de líquido também vão causar erosão na turbina. Pouco líquido, né? Até a gente ainda consegue trabalhar, né? Porque o fluido está empurrando a turbina. Então, ele tem uma tendência dessas gotículas, quando são poucas, dela escoar no centro do espaço que tem para ela escoar, né? E não erodir tanto. À medida que eu vou aumentando essa quantidade de gotas, né, de líquido, aí sim elas começam aí a erodir. Então, títulos aí de até 90%, maiores que 90%, são até aceitáveis em turbinas a vapor, né? Menos que isso, seria impraticável, né? Nós vamos, então, fazer essas modificações aqui para a gente construir o ciclo Rankine. Antes de eu passar para a próximo slide, só relembrando, né, no diagrama TS, a área dentro do gráfico, né, representa o trabalho líquido, né? Na verdade, essa área aqui de baixo representa o QL, essa área aqui do ponto 1, 2, B, A, representa o QH, o calor adicionado aí na fonte quente. Então, a diferença das duas, que é essa área aqui em azul mais escuro, né, é o trabalho líquido. Isso vai ser importante para a gente mais para frente, né? Provavelmente, talvez vocês tenham visto alguma coisa sobre esse gráfico aqui, que isso representa o trabalho líquido na termodinâmica. Se não viram, não tem problema. Estão aprendendo aqui hoje. Então, aqui a gente tem, então, o nosso ciclo Rankine, né? Nosso ciclo Rankine, ele é composto... esse aqui é o ciclo Rankine simples, né? Ele só tem o mínimo de componentes, que são 4, né? Caldeira, a bomba, turbina e o condensador, né? A caldeira, ela equivale lá no ciclo Brayton à câmara de combustão. Porém, aqui na caldeira eu queimo um combustível de um lado, né? E ele não mistura com o fluido que está passando aqui pela bomba e pela turbina, que normalmente é água. Posso usar outro fluido também, mas em 99% dos casos a gente usa água. Como essa água tem que ser tratada, ela tem que ser uma água desmineralizada, com pH controlado, né? Não faz sentido eu jogar essa água quente fora e captar uma nova água, por exemplo, de um rio, para tratar, né? Então, ela fica fechada aqui. Eu só reponho as perdas que, às vezes, eu tenho aí em algum ponto, algum vazamento que eu tenho aí no meu ciclo. Então, por isso que a gente fecha o ciclo, porque essa água que está circulando aqui dentro é uma água com tratamento muito rigoroso, né? Então, ficaria inviável eu captar toda essa água do rio, tratar, depois jogar fora. Então, trouxe aqui aquele ponto que estava no meio do gráfico para o meu ponto 1. Né? Se eu desenhar uma linha de pressão constante, que representa a minha caldeira aqui, né? Vai ser essa linha. Nessa região aqui de líquido subresfriado, ela é uma curva ascendente. Dentro do domo de saturação, né? Ela é uma linha horizontal, coincidindo com uma linha de temperatura. E depois ela vai subindo na região de vapor superaquecido. Eu tenho aqui a minha turbina, né? Processo 3.4, e tenho aqui a rejeição de calor, que é o processo 1.4. Esse é o nosso condensador. Qual que é a grande vantagem do ciclo Rankine, né? Eu posso usar qualquer coisa para aquecer a água aqui na minha caldeira. Então, eu posso usar, por exemplo, um combustível nuclear. Um combustível nuclear aquece, por exemplo, a água da caldeira que passa pela turbina. E a água, por exemplo, eu passo uma água lá nas minhas pastilhas de urânio, por exemplo, e passo essa água do outro lado da caldeira. Então, eu não misturo a água contaminada pela radiação com a água que circula na turbina, né? Então, uma das maneiras de a gente usar o ciclo Rankine são em usinas nucleares, né? E aí, agora a gente chegou no feriado, né? O pessoal que gosta de série aí, vou recomendar, então, de para casa, né? Uma série para vocês assistirem, para quem não assistiu ainda, né? É uma série da HBO, chama Chernobyl, tá? São só 5 capítulos de aproximadamente 1 hora, né? Então, em 5 horas aí no feriado, quem tiver preso em casa por causa do coronavírus, pode assistir aqui a série
Chernobyl, ganhou vários prêmios aí, é excelente, tá? Bom, explica um pouquinho do funcionamento aí da usina nuclear. Foi feito em 2019, tá? Então, uma série bem recente. E quem quiser assistir um vídeo mais curto, né? Pode procurar aqui. Eu não posso colocar esse vídeo para vocês no YouLife porque ele tem direito autoral. Vocês podem pesquisar na internet aqui, ó. Visita Angra dos Reis. Então é esse vídeo aqui, ó, do canal Manual do Mundo, tá? Eles fizeram uma visita aí, é um vídeo de 27 minutos na usina nuclear de Angra dos Reis, que é um vídeo bem interessante também para a gente associar aí a nossa disciplina com a prática. Ok? Não está compartilhando tela? Perdão. Tá, esse aqui é o vídeo, se vocês procurarem aqui. Obrigado. Quem foi que me alertou ali? Foi o Henrique. O Henrique, obrigado. Então, esse vídeo aqui, ó, se vocês procurarem aqui, colocarem aí esse título, né? Entrando na usina de Angra dos Reis, bora ver. Vocês vão ir para o YouTube assistir esse vídeo, onde eles fazem uma visita técnica. Uma visita, né? Lá na usina termoelétrica usina nuclear de Angra dos Reis, tá? E a série Chernobyl, da HBO, para quem tem acesso a HBO. Excelente para assistir, tá? Tem tudo a ver com a nossa disciplina. Vocês podem assistir aí no feriadão. Não que vai ajudar na disciplina, né? Mas a série é boa, tá? O drama é interessante, né? Muito bom. Ganhou vários prêmios. Tem várias partes, assim, né? Textos que estão em russo para tentar ser mais fiel a onde acontece o acidente, tá? Quem for assistir aí o vídeo do Manual do Mundo vai perceber o seguinte, que nas usinas termoelétricas nucleares, né, essas grandes chaminés, na verdade, não são chaminés, são torres de resfriamento. Então, o que está saindo aqui não é fumaça, é vapor de água, porque algumas usinas a gente precisa resfriar o condensador. Então, essa água de resfriamento do condensador são resfriadas no equipamento chamado torre de resfriamento, que nós vamos ver também um pouquinho mais para o final da disciplina, no nosso último capítulo, como é que funciona a torre de resfriamento, né? Ela funciona a partir do princípio de resfriamento evaporativo. E em Angra dos Reis, para não ter que construir a torre, eles usam água do mar para resfriar aqui o condensador, assim como algumas usinas do mundo. Então, posso usar no ciclo Rankine combustível nuclear, posso usar combustível seja ele sólido, líquido ou gasoso, né? Então, com pouquíssimas alterações na caldeira, eu consigo construir uma caldeira para combustível sólido, usando lenha, por exemplo. Posso usar combustível líquido, combustível gasoso. Então, qualquer combustível eu posso usar aqui. Eu posso usar também fontes termais, né? Então, tem fontes de água quente que são aquecidas aí pelo núcleo da Terra, energia geotérmica. A gente pode usar aqui na caldeira. Eu posso usar coletores solares para aquecer a água e aí passar pela minha caldeira. Normalmente, essas plantas, né, que produzem energia elétrica pelo ciclo Rankine, a partir de aquecimento solar, né, não vão usar água, vão usar um outro fluido aqui. Mas é possível a gente usar o ciclo Rankine, por exemplo, para produzir energia elétrica a partir do calor solar, né? Então, é um ciclo assim, muito versátil, né? Vamos então aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica para cada um desses 4 componentes, né? Vamos começar então com a bomba, né? Nós vamos considerar a bomba aqui como uma bomba ideal. Nessa disciplina, a gente não está interessado aí nas variações no tempo, né? Nós vamos trabalhar em sempre regime permanente. Então, vou cortar todas essas derivadas. Se eu fizer o balanço de massa aqui na minha bomba, eu tenho uma entrada e uma saída, então vazão máxima no ponto 1 é igual a vazão máxima no ponto 2. Eu vou chamar só de vazão máxima, só M ponto, tá? Na bomba, se vocês pesquisarem, né? Eu posso até colocar depois aí para quem tiver interesse, né? Um vídeo de uma outra disciplina, onde eu dimensiono aí uma bomba, tá? Vocês vão ver que a velocidade típica que a gente tem na bomba aqui
é de meio até 2 metros por segundo, né? Então, é uma velocidade muito baixa para a gente comparar aqui com a entalpia, né? Então, certamente, nós podemos desprezar aqui as nossas variações de energia cinética. Essa bomba pode ser, por exemplo, uma bomba onde a entrada e a saída estão na mesma altura, né? Então, podemos desprezar aí a energia potencial gravitacional, e frequentemente isso acontece. Podemos desprezar a troca de calor na bomba também, né? Uma bomba ideal não tem necessidade de trocar calor. O objetivo dela é pressurizar a água, né? Então, sobra, além disso, por ser ideal, né? Não há geração de entropia, não há reversibilidade. O que sobra dessas duas equações são: trabalho da bomba, ele está entrando, trabalho entrando é negativo, menos com menos, mais. Então, eu mantenho o trabalho desse lado e vou jogar essa entalpia na saída, que é do ponto 2, para o lado esquerdo da minha equação, ela fica positiva. E a da entrada, que está positiva, quando eu jogar para o lado da esquerda, ela fica negativa. Então, o trabalho da bomba é o H2 menos H1. Vazão máximo H2 menos H1. E dessa equação aqui eu tiro que a entropia na entrada é igual a entropia na saída. Okay? Bom, numa bomba, né, a gente tem a água, ela pode ser considerada como um fluido incompressível. Um fluido incompressível, né, com baixas velocidades, né, certamente nós vamos ter aí um fluido incompressível. Em um fluido incompressível, se a gente pensar aqui que a entalpia é o U mais o PV, né, então meu U está associado muito, quando eu tenho uma substância não combustível, por exemplo, a água, à temperatura. Se o meu fluido é incompressível, né, eu não vou conseguir, e ele é adiabático, ou seja, não há transferência de calor, eu não vou conseguir alterar significativamente a temperatura, né? Então, eu posso dizer que o meu U da entrada é igual ao U da saída, e o meu V, por ser um fluido incompressível, né, o V é a densidade, ao inverso da densidade, na entrada e na saída também ele é o mesmo, né? Então, para a bomba, a gente pode escrever que o trabalho é a vazão máxima vezes o V na entrada, P2 menos P1. Essa equação aqui só vale para a bomba, tá? Não vale para o compressor, não vale para nenhum outro equipamento aí, ventilador, etc. Né? Então, esse equipamento aqui essa equação que a gente considera aqui um processo isotérmico, né, para a bomba, só vale para a bomba. Na turbina, nós vamos desprezar também as variações no tempo. Posso fazer o balanço de massa, né? Eu tenho uma entrada e uma saída, então meu M.3 é igual a M.4, que é igual a M ponto. Uma turbina também ideal, ela é adiabática, não há necessidade dela trocar o calor. Inclusive, as turbinas, se vocês verem aí nos vídeos, principalmente do Manual do Mundo, elas são isoladas termicamente, né? A gente tem uma série de mantas para evitar que ela troque calor. As variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas para a turbina, né? E, como ela é ideal, ela não tem irreversibilidade. Então, nós ficamos que o trabalho da turbina, ele está saindo, então ele é positivo, mantém o sinal de menos. Vou jogar, então, o H que entra, vou jogar o trabalho para o lado esquerdo da equação. Então, o meu H na entrada fica positivo, é o 3. Meu H da saída fica negativo, é o 4. Então, vazão máxima H3 menos H4. E da segunda lei, a gente obtém aí que o S3 é igual ao S4. Bom, os trocadores de calor, vamos aplicar então nosso balanço de energia primeiro, né? Eu posso cortar este termo aqui de balanço de energia, nós já vimos aí que todas as vazões máximas no ponto 2, 3, 1 e 4 são a mesma, né? Então tudo vai circular aqui uma única vazão máxima. No trocador de calor não há trabalho, as variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas, desde que eu tenha aqui uma caldeira horizontal, um condensador horizontal, que é bem comum. Aqui eu tenho, então, no caso da caldeira, que o calor está entrando, então o calor é positivo, que entra, mantém desse lado da equação e joga as entalpias para o lado de lá. A saída está negativa, passa a ser positiva, H3 positivo, a entrada está positiva, passa para o lado de lá negativo, H2 negativo. Na saída, no condensador, o calor está saindo, né? O calor saindo é negativo, então menos, eu jogo o calor para o lado de lá e mantém as entalpias do lado direito.
Então, a entrada é o ponto 4, fica positivo, e a saída é o ponto 1, está negativo. Ok? Se eu aplicar balanço de momento, né, eu posso deduzir que para os trocadores de calor ideal, onde a gente não há atrito, né, do fluido escoando aí, nos trocadores de calor, nós temos aí que o P1 é igual a P4, ou seja, as pressões aqui do condensador são as mesmas, e meu P2 é igual ao P3. Ok? Bom, eu posso aplicar então a primeira lei agora em todo o meu ciclo, né? Eu vou ter calor entrando aqui na caldeira, calor saindo no condensador, trabalho saindo na turbina, trabalho entrando na bomba, né? Então, se eu aplicar, não tem saída de massa, se eu aplicar em todos os componentes de uma única vez, eu tenho que a diferença entre o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor é o calor que entra menos o calor que sai. Logo, meu rendimento, que é o trabalho líquido, né, a diferença entre a turbina e o compressor, dividido pelo calor que entra, pode ser escrito da seguinte maneira, né? O calor que entra menos o calor que sai, dividido pelo calor que entra. Esse calor que entra dividido pelo calor que entra vira 1. O calor que sai dividido pelo calor que entra fica aqui no meu denominador, que eu posso substituir com as entalpias que a gente viu no slide anterior, né? Então, o que sai é vazão máxima H4 menos H1 e o que entra é vazão máxima H3 menos H2. Eu posso cortar a vazão máxima, meu rendimento, então, ele só é função das entalpias aqui destes 4 pontos, ok? Não consigo simplificar mais nada no meu rendimento, tá? Lá no ciclo Brayton nós conseguimos fazer algumas hipóteses, utilizar calor específico constante e transformar esse ΔH num ΔT. Aqui a gente não pode fazer mais nada. Essa equação é mais simples que a gente pode usar para determinar o rendimento, ok? Quando eu tiver bombas reais, né, nosso trabalho ainda mantém a mesma coisa, minha vazão máxima mantém a mesma coisa, mas nós vamos introduzir aí nosso rendimento isentrópico, que é o mesmo do compressor, que a gente viu lá no ciclo Brayton, né? Então, trabalho isentrópico dividido pelo trabalho real, e vamos ter também rendimento mecânico e rendimento elétrico para a bomba, né? Que é a razão entre o trabalho do fluido dividido pelo trabalho de eixo, o rendimento mecânico, e o rendimento elétrico, trabalho de eixo dividido pelo trabalho elétrico. Nas turbinas reais também, assim como a gente tinha lá no ciclo Brayton, a turbina a gás, mesma coisa vai valer aqui para a turbina a vapor do ciclo Rankine, né? As mesmas equações que a gente chegou lá, nós vamos usar aqui, utilizando entalpia, né? Lá no ciclo Brayton, em algum momento eu conseguia trocar esses ΔH aqui por ΔT. Aqui eu não vou conseguir trocar, não. O nosso primeiro exemplo que nós vamos resolver é esse aqui, onde a gente tem um ciclo Rankine simples ideal, tá? Tá no YouTube para vocês assistirem, né? Mas para a gente continuar a nossa matéria, o resultado final aqui dele, o rendimento dele é interessante, tá? A gente tem um rendimento de 34,2%. Já é um ciclo ideal, tá? Que desconsidera perdas aí na turbina e na bomba, né? 34,2% significa que eu estou jogando fora aí mais de 66%, quase 66% aí da minha energia que tinha disponível no combustível, né? No ciclo Brayton a gente conseguia eficiências ligeiramente maiores, né? Da ordem de 50%, 60%. Porém, muitos dos combustíveis que eu posso usar no ciclo Rankine, eu não consigo usar no ciclo Brayton. Por exemplo, combustível nuclear. Não tem jeito de eu fazer um ciclo Brayton utilizando urânio como combustível para o ciclo Brayton. Então, nós temos que pensar aí aqui em algumas estratégias para a gente melhorar a eficiência aqui do nosso ciclo. São elas, né? Nós temos aí, primeiro, aumentar a eficiência aí das turbinas e das bombas, né? Aquele exemplo ali é um exemplo ideal, que já não considera essas perdas. Mas isso tem a ver aí com técnicas de construção, materiais que nós vamos usar, né, nesses equipamentos, e isso tem a ver com custo, né? Então, não adianta nada eu aumentar aí 2% da minha turbina se ela vai custar 1000 vezes mais, né? Então, tem uma relação com o custo. Eu posso reduzir a pressão de condensação, aumentar a pressão na caldeira, aumentar a temperatura de saída da caldeira, fazer algumas modificações no ciclo, né? Que é utilizar o ciclo com reaquecimento, o ciclo com regeneração,
usar cogeração, onde a caldeira vai produzir vapor tanto para a turbina quanto para outro processo, por exemplo, para destilar o etanol. Então, um lugar onde a gente tem cogeração, utilizando o ciclo Rankine, é na indústria, em fábricas aí de etanol, açúcar etanol, né? Então, eu produzo vapor para produzir energia elétrica e vender para a concessionária a partir da cana, do bagaço da cana, e parte desse bagaço de cana produz vapor para aquecer os equipamentos aí para destilar o etanol. Ok? E eu posso combinar, então, o ciclo Rankine com o ciclo Brayton, né? Vamos pensar nessas três primeiras aqui. O aumento da pressão primeiro é o aumento da redução da pressão de condensação. Então, a área de baixo dessa curva aqui, 2, 3, né, ela vai representar para a gente o calor que entra. Enquanto essa área de baixo daqui, esse quadrado aqui de baixo do 1, 4 até o meu eixo X aqui, vai representar o calor que sai. A diferença dos dois representa o trabalho líquido, né? Para mim aumentar a minha eficiência, eu preciso aumentar o trabalho líquido sem aumentar mais significativamente, né, meu calor que entra. Okay? Então, esse é o nosso desafio aí. O primeiro que a gente tem é reduzir a pressão de condensação. Para a gente reduzir, se a gente reduzir a nossa pressão de condensação, olha bem, nós vamos adicionar essa área aqui, achurada, ao meu trabalho líquido. Porém, eu vou adicionar também uma pequena área, né? Essa região aqui, ó, eu vou adicionar, então, essa área aqui, eu vou adicionar a todo o meu calor que entra. Okay? Se a gente analisar essas duas áreas em proporção, né? A área que eu aumento no trabalho líquido é maior do que eu aumento aqui no calor que entra. Okay? De qualquer forma, eu fiz aqui um gráfico utilizando o computador, né, mostrando isso, né, para os dados daquele exemplo, né, que eu mostrei ali, que é o primeiro que eu resolvi no YouTube. Então, se eu aumentar, à medida que eu vou aumentando a pressão de condensação, né, que está aqui em kPa, eu reduzo o meu rendimento do ciclo e reduzo também o rendimento de Carnot, né? Então, em laranja aqui é o rendimento de Carnot, em azul é o rendimento do ciclo. Ok? A segunda estratégia é aumentar a pressão na caldeira. Se eu aumentar a pressão na caldeira mantendo a mesma temperatura, né? Então, vocês podem olhar aqui que esse ponto 3 e 3 linhas estão na mesma linha horizontal aqui, a mesma temperatura, né? Então, eu adiciono aqui, aumentando, saindo do ponto 3 para o ponto 3 linha, eu estou aumentando a pressão na caldeira. Então, eu estou retirando essa área quadriculada aqui e adicionando essa área achurada aqui no meu ciclo, correto? Que visualmente aqui parece ser similar. Porém, essa área aqui debaixo da curva 3, 2 linha, ela é menor do que a área debaixo da curva 2, 3. Ok? Alguém ia perguntar? Ana, você que vai perguntar? O microfone aberto? Não? Tá. Então, como eu estou aumentando o calor que entra, diminuindo o calor que entra e mantendo aproximadamente o trabalho líquido, meu rendimento melhora. Então, também fiz a mesma coisa, adicionei aí, utilizando aí o nosso software, o Python, fiz esse gráfico aqui para aquele primeiro exemplo, onde mostra que, apesar de o aumento da pressão na caldeira, não afeta significativamente aí o rendimento de Carnot, que é o máximo possível. Mas a gente vai aproximando o nosso rendimento do ciclo cada vez mais próximo aí do rendimento de Carnot. Qual que é a dificuldade da gente... Esqueci de falar isso, né? Qual que é a dificuldade de eu reduzir a pressão aí de condensação? Quanto menor a pressão, menor a temperatura do condensador. Eu preciso retirar calor desse condensador. Normalmente a gente usa ou água do mar,
ou ar, né? Então, a nossa fonte é sempre uma temperatura aí, algo ambiente. Então, eu não consigo abaixar muito essa temperatura abaixo da temperatura ambiente. Normalmente, nós temos que ficar alguns graus, né? 10, 15 graus acima aí da temperatura ambiente, para a gente conseguir rejeitar calor aí no condensador. Para a caldeira, a dificuldade que eu tenho de aumentar a pressão na caldeira é estrutural, né? O fluido tem que ser confinado dentro de tubos. Então, eu começo a aumentar muito o material, né? A espessura do aço nesses tubos, o que dificulta a troca de calor. Então, aí acaba tendo que a caldeira vai perdendo, aí, vai ganhando peso, vai ficando mais cara e vai perder em eficiência, né? Eu não consigo aumentar muito também a minha pressão na caldeira. Por último, eu posso aumentar a temperatura na saída da caldeira, né? Então, estou no ponto 3, eu vou para o ponto 3', proporcionalmente, eu adiciono mais área dentro do gráfico, né? Do gráfico 3, 2, 1, 4', do que eu adiciono aí na área do gráfico 2A, B', 3', né? Isso vai melhorar aí também a minha eficiência. Aqui a gente tem a comparação aí desses dois, do rendimento de Carnot e do rendimento do ciclo Rankine, se eu aumentar a temperatura da caldeira, saída da caldeira. Então, nós temos aí o rendimento de Carnot aumenta e o rendimento do Rankine também aumenta. Porém, a dificuldade é o material. Cada vez mais, se eu tiver temperaturas maiores na minha turbina, eu preciso de materiais mais nobres. Isso vai encarecer minha turbina. Pode ser que não vale a pena fazer essas alterações. Bom, as modificações que eu posso fazer no ciclo Rankine são duas, né? A primeira é a adição de um reaquecedor, né? Então, eu produzo vapor na caldeira, passo o vapor na turbina de alta pressão, depois eu retorno com esse vapor para a minha caldeira, né? Então, o combustível está sendo queimado, vai reaquecer esse vapor até o meu ponto 5 e eu passo, então, esse vapor por uma segunda turbina, depois pelo condensador, né? Então, aqui está o diagrama TS do ciclo, primeiro turbina de alta pressão, reaqueço e reduzo a minha pressão até o ponto 6, na turbina de baixa pressão, que é o processo 5-6. Ok? Bom, o rendimento do ciclo fica sendo o trabalho líquido do calor que entra, só que agora eu tenho aqui duas turbinas, né? Então, vou ter o trabalho da turbina de alta, mais o trabalho da turbina de baixa, e o calor que entra tem dois processos de adição de calor, o processo 2-3 e o processo 4-5, né? Todos esses trabalhos podem ser escritos aí como uma vazão máxima vezes uma diferença de entalpia, né? Então, eu posso chegar nessa expressão aí, esse rendimento aqui do ciclo com reaquecimento só é função das entalpias do fluido. Ok? Posso ter um ciclo Rankine com regeneração e aquecedor de água de alimentação aberto, que é o que a gente vai chamar de AAA aberto. Então, qual que é a ideia desse ciclo aqui? Eu produzo vapor na minha caldeira, passo pela turbina, parte do vapor, que já não tem muita capacidade de produzir trabalho, eu retiro da minha turbina para pré-aquecer a água que vai entrar na caldeira. E aí eu, então, reduzo o combustível que eu vou gastar na minha caldeira. Ok? O resto do vapor é expandido aqui até o condensador e passa por uma primeira bomba, né? Então, aqui a gente tem três pressões. A pressão da caldeira, a pressão do aquecedor e a pressão do condensador. Então, são três curvas de pressões diferentes. Se a gente aplicar o nosso balanço de massa e energia para o aquecedor aberto, né? Eu tenho aqui o 6 entrando, então a vazão máxima em 6, mais o 2 entrando, tem que ser a vazão máxima em 3. Então, minha vazão máxima em 3, ela é a vazão máxima de 6 mais a vazão máxima em 2. Né? Normalmente, para a gente, quando o problema não nos dá a vazão máxima, né, ou dá, por exemplo, a potência, é
é comum a gente adotar a seguinte estratégia, né? Na bomba 2, caldeira, até o ponto 5 aqui, nós temos uma vazão mássica total circulando, que é chamada de vazão mássica. Eu vou tirar, então, uma fração, um Y, né, que é um percentual. Esse Y aqui pode ser 10%, número decimal aí até 1. Aqui no ponto 6. E logo, o que sobrou, né, que é 1 menos Y, vai passar aqui pelo ponto 7, pela bomba 1, e vai entrar de novo aqui no meu ponto 2. Okay? Eu posso usar essa estratégia aí do meu Y para escrever a minha vazão mássica em função, então, dos diversos parâmetros que eu tenho. Então, a minha vazão mássica do ponto 2 é a vazão mássica menos o Y da vazão mássica, que é 1 menos Y da vazão mássica. Se eu substituir aqui as vazões mássicas do ponto 6, 2 e 3 com esse vazão mássica vezes Y, né, nós ficamos, então, com esta expressão aqui, ó, onde que Y vezes a vazão mássica vezes H6 mais 1 menos Y vezes a vazão mássica vezes H2 tem que ser igual a vazão mássica vezes H3. Todos os termos têm a vazão mássica, então eu posso cortar. Eu chego nessa expressão aqui que relaciona o Y com os diversos pontos, né? Então, meu Y é o H3 menos H2 dividido pelo H6 menos H2, correto? No caso de um ciclo Rankine simples e ideal, né? Nós sempre assumimos que a bomba aqui a gente tem líquido saturado. Então, eu conheço a entalpia do ponto 3, conheço a entalpia do ponto 2. Essa aí é a condição que a gente, alguns programas falam que é a máxima extração que eu posso ter aqui na turbina. Se eu tirar mais do que isso, eu vou ter cavitação na bomba. A turbina deste ciclo aqui, ela tem duas saídas, né? Então, como é que a gente escreveria aí o trabalho para a turbina, né? No trabalho da turbina, eu vou ter vazão mássica do ponto 5 entrando, vazão mássica vezes H6 saindo, e vazão mássica H7 também saindo. Se eu escrever essas vazões mássicas em 5, 6 e 7, utilizando ali meu Y, né, eu chego nessa expressão que assume que o Y5 é igual ao Y5, 1 menos Y mais Y. Né? Então, eu posso cortar este menos Y e mais Y, né? Eu chego, então, no H5. Então, essa é a expressão aqui que comumente a gente usa, né? A vazão mássica, Y vezes H5 menos H6, mais 1 menos Y, H5 menos H7. Né? Alguns problemas não vão colocar essa turbina aqui, alguns livros, né? Tem duas saídas, né? A gente pode fazer a mesma coisa de duas maneiras diferentes, né? Eu posso ter duas turbinas, onde a vazão mássica passa por uma, essa primeira aqui vai lá para o aquecedor, e essa segunda vai lá para o nosso condensador. Ou eu posso passar numa primeira turbina, aí depois que saiu da turbina eu retiro um pouco dessa vazão mássica, passo pela segunda turbina. Também produz o mesmo efeito e as equações são bem similares, né, do que essa turbina aqui com duas saídas. Ok? O trabalho, então, o rendimento do ciclo com aquecedor de água de alimentação aberto, ele pode ser calculado como trabalho líquido dividido pelo calor da caldeira, né? Eu tenho, então, uma turbina e duas bombas, né? Vai ser o trabalho da turbina menos o trabalho de cada uma das duas bombas, né? Porém, essas bombas, elas gastam muito pouco energia, principalmente essa aqui, onde vai passar pouca água, né? Uma vazão mássica menor, né? E a diferença de pressão também é menor, não tem toda a diferença de pressão do condensador até na caldeira. Vocês vão ver que esses valores são bem pequenininhos, isso melhora o nosso rendimento, né? Substituindo aí as entalpias e os Ys, né, em cada um dessas equações que a gente já viu, né, anteriormente, nós chegamos nessa equação. Todos os termos aqui têm vazão mássica, então eu posso cortar, né? Nosso rendimento também só é função do H e do Y, só que o Y também é função do H, né? Então, meu rendimento do ciclo Rankine com regeneração e aquecedor de água aberto só é uma propriedade do fluido, né? Então, se eu perguntar
na prova uma questão assim, estratégia para aumentar a eficiência do ciclo Rankine com regeneração, aumentar a vazão mássica. Não faz o menor sentido, porque a vazão mássica não afeta aqui o nosso rendimento. Afeta a potência produzida, mas o rendimento ele não afeta. Posso fazer também um ciclo Rankine com regeneração utilizando um aquecedor de água fechado, né? Onde as duas correntes, né, a água que vem aqui não se mistura com a água que está passando na horizontal. Depois eu tenho que fazer uma câmara de mistura, que pode ser apenas um T, né, da tubulação. Evidentemente, esse ciclo aqui tem muito mais pontos do que o outro, né? Todo do ponto de vista didático, ele é mais chato da gente trabalhar, demora mais, a gente teria que obter aí 9 pontos, né? Então, nós vamos utilizar apenas esse aqui para fazer alguns exercícios. Okay? Mas a ideia é a mesma, né? Para encontrar o Y, basta eu aplicar o balanço de massa e energia aqui no meu aquecedor aberto. Para encontrar aqui as propriedades na saída da câmara de mistura, mesma coisa. Aplica aqui o balanço de massa e de energia. Bom, nosso exemplo para a aula de hoje, então, é esse, né, que eu